E vamos começar o programa de hoje acompanhando uma reflexão com o pastor Antônio Fontes no quadro Palavra de Vida. Em meio a essa turbulência toda em que o Brasil está vivendo, é sempre bom refletir um pouco sobre algumas coisas. É o que você confere agora no quadro Palavra de Vida. Palavra de Vida. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade. Eu tenho pensado muito acerca dos últimos acontecimentos no mundo político no Brasil. Todos nós temos acompanhado as coisas que estão acontecendo. E assim como eu acredito, muitas pessoas estão preocupadas com o destino da nossa nação. A pergunta que nós podemos fazer, e fazer até para nós mesmos, o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer com o povo brasileiro? Ou quem sabe uma outra pergunta, por que estas coisas todas estão acontecendo? O que provocou todos estes acontecimentos, o caos em que nós nos encontramos? Talvez muitas pessoas atribuam a responsabilidade maior à classe política. Então é muito fácil dizer que a culpa é da Dilma, que a culpa é do Temer, que a culpa é do Cunha, que a culpa é de A, de B ou de C. Outras pessoas vão, quem sabe a partir de uma avaliação um pouco mais acurada, vão dizer que o problema é de natureza econômica. Então a economia brasileira tem gerado tudo isso. Os problemas econômicos estão levando a este caos. E eu tenho pensado muito acerca de todas estas coisas. E a palavra de Deus, ela traz sempre para nós, não somente um conforto, mas a Bíblia traz para nós uma instrução, uma orientação acerca de todas as coisas da vida. E até mesmo acerca das coisas que acontecem aqui no nosso contexto político, no nosso contexto econômico, no nosso contexto social. E aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, no verso de número 5, nós encontramos algo tão extraordinário que está escrito, ou que foi escrito há 700 anos antes de Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. É isso que a palavra do Senhor diz, se referindo a um contexto que está muito no passado, muito distante de nós, mas fala acerca daquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Por que os transtornos? Qual era a causa da injustiça? A violência que campeava solta? O caos havia se estabelecido no meio da nação de Israel. Quem eram os culpados por tudo aquilo? E o Senhor revela então ao seu povo quem eram de fato os verdadeiros responsáveis por todas aquelas coisas que estavam acontecendo. E o texto bíblico é tão claro, o Senhor dizendo, na verdade, a terra como um todo, ela está contaminada por causa dos seus moradores. Todas as pessoas, todas elas foram atingidas por isso, todas elas estão contaminadas. E o que elas fizeram? Simplesmente, elas transgrediram as leis do Senhor, violaram os estatutos, desprezaram a palavra de Deus, esqueceram-se que existe um Deus e que esse Deus tem uma vontade expressa na sua palavra. E há um princípio espiritual estabelecido aí. Toda vez que o homem ousa em quebrar, em violar os princípios divinos, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. E o que está acontecendo no nosso meio é exatamente isso, uma quebra, uma violação dos preceitos, dos princípios. A palavra de Deus está sendo desobedecida, afrontada, desrespeitada. E pasmem, e principalmente por parte daqueles que conhecem a Deus. Isso é algo muito sério. Isso é algo altamente comprometedor. O que nós precisamos fazer?
uma vez que nós compreendemos que o nosso problema é de natureza espiritual, é por conta da quebra dos mandamentos de Deus. Sem medo de errar, eu afirmo, só há uma coisa a se fazer, ou quem sabe, a primeira coisa a se fazer, é nos voltar para Deus, o justo juiz, é nos voltar para aquele que olha para nós, que nos contempla, que sabe exatamente de todas as coisas que acontecem, mas aquele que mantém a sua mão estendida em nossa direção, para nos ajudar, para nos abençoar. O que precisamos é nos arrepender dos nossos pecados, como nação, como povo, nos voltar para Deus, olhar para a palavra do Senhor, para os mandamentos do Senhor, para os preceitos divinos e obedecer cabalmente à palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, não somente a compreender o que está acontecendo, mas nos posicionar da forma correta diante do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe.